Olá pessoal, nesta aula veremos um tipo de substituição que nos permite resolver integrais de funções racionais envolvendo senos e cossenos. Então vamos dar início à aula. Então pessoal, hoje nós vamos ver como fazer a integração de funções racionais de seno e cosseno. Para integrar esse tipo de função, a gente vai fazer essa substituição aqui, ó, z igual a tangente de x sobre 2. Fazendo essa substituição, a gente consegue deduzir que cosseno de x é 1 menos z quadrado sobre 1 mais z quadrado, o seno de x é igual a 2z sobre 1 mais z quadrado e o dx é igual a 2z sobre 1 mais z quadrado, né? Com essas informações, a gente consegue resolver uma série de integrais de funções racionais envolvendo seno e cosseno, né? Então, isso reduz o problema de integrar uma expressão racional de seno e cosseno ao problema de integrar uma função racional de z. Então, é isso que a gente vai fazer. Com essa substituição, e isso daqui a gente consegue transformar a função racional de seno em cosseno em uma função racional de polinômio, certo? Então, antes de começar a resolver exemplos, vamos ver como que a gente, a partir dessa substituição, obtém isso daqui. Vamos ver aqui qual é a ideia geométrica dessa substituição. Então, a ideia geométrica é a seguinte. Dado o plano cartesiano aqui, você faz um círculo de raio 1, certo? Aí você escolhe um ponto qualquer nesse círculo e faz esse triângulo, certo? Olha para esse ângulo aqui, né? E chama ele de x, certo? Esse aqui é o ângulo x, e lembrando que tem comprimento 1. Então, se aqui tem comprimento 1 e esse ângulo ele mede x, isso significa que se eu traçar essa perpendicular aqui, esse comprimento aqui é cosseno de x, né? Porque cateto oposto sobre a hipotenusa que vale 1 é o cosseno de x. Então, isso dividido por 1 é cosseno de x. Aí, a gente sabe também que no círculo trigonométrico de raio 1, essa medida aqui é seno desse ângulo. Então, é seno de x, certo? Aí, a gente constrói esse outro triângulo aqui, ó. Certo? Ó, constrói esse outro triângulo. E aí, vamos ver que ângulos são esses daqui. Então, você constrói esses dois ângulos, né? Note que esse triângulo é isósceles. Esse triângulo é isósceles. Se aqui mede 1, então isso aqui também mede 1 e isso daqui também mede 1, certo? E aí, se tem dois lados iguais, então esses ângulos também são iguais. E aí, esse ângulo e esse ângulo, vamos chamar de alfa. Então, olha só, se esse ângulo aqui é alfa, né? Então, isso significa que 2α mais esse ângulo aqui tem que ser igual a π. Quem é esse ângulo aqui? É π menos x. Mais π menos x tem que ser igual a π, que é 180, né? Isso implica que 2α, cancela esse π com esse π, é igual a x. E isso implica que x é igual isso implica que alfa é igual a x sobre 2, certo? Então, a gente tem isso. Então, a gente tem que, aqui, como eu disse, mede 1, aqui mede 1, aqui esse ângulo é x sobre 2 e esse ângulo também é x sobre 2, certo? Então, a gente está nessa situação aqui. Aí, a gente pode observar, a gente sabe que z é igual a tangente de x sobre 2. Isso é a nossa substituição. Então, por outro lado, tangente de x sobre 2 também eu posso calcular olhando para esse triângulo aqui, né? É esse comprimento aqui, que é seno de x, sobre esse comprimento todo aqui, que é 1 mais o cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Certo? Aí, então, vamos esquecer isso aqui por enquanto. E vamos agora fazer, vamos calcular quanto que é o cosseno de x. Então, olha só, a gente sabe que z ao quadrado vai ser tangente ao quadrado de x sobre 2. Que é a mesma coisa que seno ao quadrado de x sobre 2 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2.
mais seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. E cosseno ao quadrado de x sobre 2 vou manter. Isso é igual ao quê? Posso separar, isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, certo? E aí, esse daqui, eu posso usar a fórmula do arco metade, né? Então, cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 mais o cosseno de duas vezes esse ângulo, que no caso é x, sobre 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 1 mais cosseno de x menos 1. Aí eu posso, então, agora isolar o cosseno de x, né? Então, isso tudo aqui é igual a z quadrado. Então, 2 sobre 1 mais cosseno de x é igual a z ao quadrado menos 1. Mais 1. Z ao quadrado mais 1, passando o menos 1 para lá. Isso aqui implica que 1 mais cosseno de x é igual a 2 sobre 1 mais z quadrado. Isso implica que cosseno de x, então, é 2 sobre 1 mais z ao quadrado menos 1, que é igual, por sua vez, é igual a 2 sobre 1 mais z quadrado menos 1 menos z quadrado, que é igual a 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. Então, a gente obteve que cosseno de x é igual a 1 menos z quadrado sobre 1 mais z quadrado, certo? Que é a primeira fórmula ali que a gente mostrou, não é isso? Que a gente escreveu. Agora, o seno de x é fácil. O seno de x, eu vou usar o cosseno de x e essa outra identidade aqui que eu escrevi, ó. Então, vamos lá. Eu sei que cosseno de x é igual a 1 menos z quadrado sobre 1 mais z quadrado e o z é igual a seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Então, isso implica que seno de x é igual a z vezes 1 mais cosseno de x, que é igual a z vezes 1 mais 1 menos z quadrado sobre 1 mais z ao quadrado, que é igual a z vezes 1 mais z quadrado mais 1 menos z quadrado sobre 1 mais z quadrado, não é isso? Aí eu cancelo esse z quadrado com esse, então eu obtenho que seno de x é igual a 1 mais 1 é 2, 2z sobre 1 mais z quadrado. Então, obtive a segunda fórmula. Então, agora vamos ver vamos mostrar que dx é igual a 2dz sobre 1 mais z ao quadrado. Então, vamos ver isso. Então, olha só, a gente já sabe que z é igual a tangente de x sobre 2, não é isso? Então, para eu achar o dz, eu vou derivar. Então, dz é igual a derivada disso, dx, né? Então, a derivada disso aqui, usando a regra da cadeia, é derivada de tangente é secante ao quadrado de x sobre 2, vezes a derivada de x sobre 2, que é meio. Vou colocar o meio aqui na frente. Dx, certo? Então, dz é isso. Agora, vamos simplificar isso daqui. Então, olha só, isso aqui é 1 sobre 2. Então, isso é dx sobre 2 secante ao quadrado é 1 sobre cosseno. Então, vou colocar aqui cosseno ao quadrado de x sobre 2. Certo? E aí, isso daqui vai ficar dx sobre 2 vezes. Vou usar a fórmula do arco metade aqui. Então, cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2 vezes o ângulo. No caso, 2 vezes x sobre 2 é x sobre 2. Cancelo esse 2 com esse 2 e obtenho que isso é igual a dx sobre 1 mais cosseno de x. E aí eu uso a minha fórmula do cosseno de x, que é 1 mais, então quanto que é? 1
1 menos z quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. Então, é 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. E agora eu simplifico isso daqui. Então, isso é dx sobre... O denominador comum aqui é 1 mais z quadrado. Então, aqui vai ficar 1 mais z quadrado menos 1 mais 1 menos z quadrado, certo? Então, esse aqui cancela com esse, e aí eu tenho que dx sobre 2 sobre 1 mais z ao quadrado, certo? Então, eu obtive que dz é igual a isso daqui. Passo o denominador aqui multiplicando, e eu obtenho que dx é igual a 2dz sobre 1 mais z ao quadrado, que era o que eu queria. Então, vamos ver como que resolve esse exemplo aqui. Então, a gente tem... Esse é o exemplo 16 e tem 1. Então, exemplo 16, o primeiro. Integral de 1 sobre 1 mais cosseno de x dx. Certo? Então, a gente vai fazer essa substituição. Então, z é igual a tangente de x sobre 2. dz, a gente sabe... aliás, dx... a gente sabe que é 2dz 1 mais z ao quadrado, e a gente sabe também que cosseno de x é igual a 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado. Então, essa integral, fazendo essa substituição, vai ficar o quê? Integral dx eu vou trocar por isso. Então, vai ficar... Não. Cosseno eu vou trocar por isso, então vai ficar 1 mais 1 menos 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado, e o dx eu vou trocar por isso. 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz, certo? Então, feita essa substituição, agora eu vou simplificar aqui. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 1 mais z ao quadrado, 1 mais z ao quadrado, mais 1 menos z ao quadrado, 1. Isso aqui é 2 sobre 1 mais z ao quadrado, dz. Aí, isso aqui fica 1 mais z ao quadrado sobre, esse daqui cancela com esse, né? Então, o primeiro vezes o inverso do segundo eu fiz aqui, esse aqui cancela com esse, aliás, esse aqui cancela com esse, aqui eu fiz o primeiro vezes o inverso do segundo, vai ficar 1 mais z ao quadrado, e aqui fica 2, vezes 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. Então, cancelo esse com esse, então ficou integral de dz. Então, muito eficiente a substituição, transformei uma coisa que era uma função racional envolvendo cosseno numa integral de dz. Isso aí, a derivada é z mais uma constante, a gente sabe que z é tangente de x sobre 2 mais uma constante. Então, pronto. Muito fácil resolver essa integral usando essa substituição. O item 2 vai ficar como 1 sobre 2 mais seno de x. Então, é integral de 1 sobre 2 mais seno de x dx. Então, da mesma maneira, z é tangente de x sobre 2, dz, aliás, dx é 2dz sobre 1 mais z ao quadrado, e seno de x é 2z sobre 1 mais z ao quadrado. Fazendo essa substituição, como é que vai ficar aqui? Então, o seno de x eu vou trocar por isso, então vai ficar 1 sobre 2 mais 2z sobre 1 mais z ao quadrado, e o dx vai ser 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. E isso aqui vai ficar como? Simplificando, aqui vai ficar 2 mais 2z ao quadrado, né? Com o mínimo é esse aqui, mais 2z sobre 1 mais z ao quadrado. Então, o mínimo é esse, multiplico por esse aqui, 1 sobre isso dali. E aqui é 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. Aí, posso simplificar, né? Primeiro vezes o inverso do segundo. Isso vai ficar
1 mais z ao quadrado sobre 2 mais 4z. 1 mais z ao quadrado sobre 2z ao quadrado mais 2z mais 2 vezes 2 sobre 1 mais z ao quadrado dz. E esse cancela com esse, então eu fico com uma função racional envolvendo polinômio z, em z, dz, certo? Estou com essa integral aqui. Aí, como é que eu resolvo essa integral? Frações parciais, né? Antes disso, eu tenho que completar quadrado. Aqui é mais 2 dz. Então, vou completar quadrado, né? Nessa integral. Essa integral vai ficar como? Essa integral vai ficar. Então, isso é igual a integral de 2 sobre... Como é que eu completo o quadrado aqui? Vai ficar... Coloco 2 em evidência. Z ao quadrado mais z mais 1 dz. Isso é igual... Cancela esse 2 com esse. Vai ficar 1 sobre... Aqui eu vou colocar z ao quadrado mais z. Aqui 1 dividido por 2 é meio, então eu tenho que somar 1/4 e diminuir 1/4 dz, mais esse 1. Então, isso vai ficar a integral de 1 sobre... Vou inverter aqui a escrita, eu vou colocar esse aqui. 1 menos 3/4 é 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4. Mais, esse aqui é um quadrado perfeito da seguinte forma. Z mais 1 meio ao quadrado, dz. A gente vê que se a gente desenvolver isso aqui, a gente volta nisso, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aí, aqui eu posso fazer uma... Aqui eu ainda posso colocar esse 3/4 em evidência. Então, vai ficar integral de 1 sobre 3/4 de 1 mais z mais meio ao quadrado vezes 4/3 dz, certo? Aí essa integral, como é que eu resolvo ela? Então aqui eu tiro esse 3/4 da integral, vai ficar, sai como 4/3, integral de 1 sobre 1 mais, vou colocar isso tudo dentro de um quadrado só. Vai ser 2 vezes z mais meio sobre 3, tudo ao quadrado, dz. E aí eu vou distribuir esse 2 aqui agora, 4/3 integral de 1 sobre 1 mais 2z mais 1 sobre raiz de 3, aqui eu esqueci do raiz de 3, ao quadrado dz, certo? Então, eu simplifiquei nessa integral aqui. Aí eu vou fazer uma substituição simples, né? Vou chamar isso daqui de u. U é igual a 2z mais 1 sobre raiz de 3. du, então, é 2 sobre raiz de 3 dx, dz. Isso aqui vai ficar... Então, eu fiz a substituição aqui. Vou continuar aqui. Isso aqui vai ser 4/3. 4/3. Aí aqui eu tenho que multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2, para aparecer o 2 sobre raiz de 3 aqui com dz. Então, isso aqui vira du sobre 1 mais u ao quadrado. E aí, simplifico aqui, vai dar 2. 2 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é arctangente de u mais constante. Voltando para as variáveis anteriores, isso aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. Arctangente de 2z mais 1 sobre raiz de 3 mais c. Isso daqui, por fim, voltando para a minha substituição z, arctangente de 2 tangente de x sobre 2 mais 1 sobre raiz de 3 mais uma constante.
Então, com isso, a gente vê que é possível, com essa substituição, é possível resolver integrais desse tipo, funções racionais de seno e cosseno. Como exercício, vou deixar esse daqui bem interessante, que é use essa substituição para encontrar uma outra solução para a integral de secante de x dx, diferente daquela que a gente fez. Então, essa é outra maneira de resolver essa integral. Então, por hoje é só isso. Até a próxima aula, pessoal.